na carta que Paulo escreveu aos Colossos, eu quero compartilhar com os irmãos esse texto sagrado. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses 4, do 2 ao 6. Rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, como me comprais, me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saber de como deveis responder a cada pessoa. Irmãos amados, esta carta, esta perícope, está falando da prática da igreja, né? É uma carta teológica, instrutiva, que fala quem é Jesus. Ele é o cabeça, ele é a imagem do Deus invisível. Nessa carta está escrito. Ele é aquele que está acima de todos os poderes do universo. Está escrito. Mas agora o Paulo, ele trata da prática da igreja, no quesito vida de oração e vida de compartilhamento, de respeito, de envolvimento com as pessoas. E ele começa dizendo assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Amado, veja que o verbo perseverar, perseverar é trabalhar, perseverar é trabalhar, perseverar é esperar, perseverar é não abrir mão daquilo que está fazendo. Isso é uma perseverança. Você está resoluto naquilo que está proposto no seu coração. Então, é perseverando nisso, na oração, que nós devemos viver. Perseverar na oração. Perseverar na oração. E ele fala que não somente perseverar, mas vigiando. Vigiar é trabalho. Vigiar é para você não ser sucumbido. Vigiar para você não ser enganado. Vigiar para você não ser embromado, para você não perder, para você não ser vencido. Vigiando. O guarda vigia a noite toda. Quem trabalha de vigia, né? Tem que vigiar. Tem gente que não vigia, né? Os guardas hoje não vigiam mais como antigamente. Hoje dá para dormir, né? Mas antigamente não dava para dormir não. Por quê? Porque eles tinham que marcar um relógio lá. Eu não sei se hoje é assim. Tem que marcar um relógio de tempo em tempo, porque ele não pode dormir. Nas fábricas do Grupo Constâncio Vieira, Dr. Jorge, os guardas passavam a noite todinha, hora em hora tinha que tocar no relógio, que é a comprovação de que ele não está dormindo, porque ele está vigiando. Ele está à espreita contra qualquer coisa que vá de encontro àquele ambiente, vigiando. E o Paulo diz aí: perseverai na oração, vigiando. São duas coisas a se fazerem: orar e vigiar, para que não caias em tentação, assim disse Jesus. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, amados irmãos, é caro, custa muito caro um jovem crente, custa muito caro uma mulher crente, custa muito caro um adolescente crente. Por que custa caro? Porque para entrar nesse estreito, neste hall, tem que orar e vigiar os impulsos do homem Adão que habita em nós, vigiando, porque se nós não vigiarmos, nós pisamos na jaca.
Pecamos, contrariamos a Deus. Muitas vezes nós somos tendenciosos a vigiar os outros, quando nós temos que vigiar os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca. Porque nós pecamos com o quê? Qual é o objeto de pecar? O corpo. O corpo é objeto de pecar. Vigiando para não pecar, com ações de graças, reconhecendo, se derramando, glorificando, exaltando, bendizendo, enaltecendo a Deus com ações de graças, reconhecendo que é graça sobre graça. E Ele nos chama a isso, amados irmãos. Mas eu quero falar uma coisa para os irmãos. Alguma vez os irmãos já se perguntaram: será que eu sou útil? Será que eu tenho utilidade? O mundo pode até dizer que nós não somos úteis, mas Deus nos chama a sermos úteis, a termos préstimo. A igreja, ela tem um préstimo, ela é útil, ela é um vaso de bênção, ela é vaso de transformação, ela tem um emprego a fazer, a agir. O que é? Orar, vigiar com ações de graças. Porque tal questão traz mudança no mundo físico, palpável, e no mundo espiritual. Veja o que Paulo prossegue dizendo: rogai ao mesmo tempo de igual maneira por nós. Rogai, do mesmo jeito que você ora e vigia e presta ação de graça, faça isso também por nós. Rogai por nós, coloque-nos na sua oração, peça a Deus por nós, clame ao Senhor por nós. Eu confio, Paulo diz, nós confiamos na oração da igreja, nós confiamos na comunhão que a igreja tem com o Eterno. Então rogai por nós, de igual modo, de igual maneira, com essa mesma intensidade, com esse mesmo fervor. Ore também por mim, ore por nós. Para quê? Para que, através da vossa oração, não está escrito, mas é isso, para que através da vossa oração, do vosso clamor, da vossa intercessão, Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Amados irmãos, domingo à tarde é hora de crente orar pelo pastor, pelo pregador, pelo evangelista, pelo ministério do louvor, para que Deus abra a boca do servo dele, para que Deus encha o seu servo, para que o servo dele transmita a palavra de Deus na unção, no poder de Deus. É necessário, irmãos, se possível, irmãos, igreja, orar, interceder, jejuar pelo pastor, pelo pregador, pelo conselho, pelos evangelistas, pelos presbíteros. Está jejuando por quê? Por que você jejuou? Eu estou jejuando pelo conselho da minha igreja, eu estou jejuando pela SAF da minha igreja, eu estou jejuando pela UMP da minha igreja, para que Deus avive a obra, para que Deus visite a sua igreja, porque a Bíblia diz que são as nossas orações que faz diferença. Move o mundo espiritual as nossas orações, transforma a vida, transforma a história, pelo poder de Deus. Assim apraz ao Senhor, assim agrada ao Senhor, assim Ele decidiu que é e o é. Poderia muito bem, do ponto de vista lógico da nossa mente, da nossa cabeça, e não ser assim, porque Deus conhece tudo, sabe tudo, Ele é o Todo-Poderoso, não precisa de conselho, não precisa que ninguém fique falando, não precisa que ninguém fique lembrando, não precisa que ninguém fique pedindo, enjoando lá de joelho: Senhor, faça isso, lembre de Augusto. Não precisa de nada, Ele é Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele é cheio, Ele é pleno, Ele é perfeitíssimo.
mas agrada a Ele nós participarmos da construção deste reino que está sendo estabelecido desde o dia que Jesus foi assunto ao céu. Este reino está sendo estabelecido, ele vai ser tomado, ele vem buscar este reino que está sendo implantado no coração das pessoas, e somos, amados irmãos, agente, contribuintes, cooperadores, como pessoas cooperaram em Deus, com Deus, para a nossa salvação. Alguém chegou para mim e falou de Jesus, alguém se importou comigo, alguém orou por mim, alguém intercedeu por mim, pela vontade de Deus, fazendo assim a sua vontade, e aconteceu, e por cada um de nós. Nós somos, amados, chamados, vocacionados, acolhidos por Deus para tal questão, amados. É um privilégio muito grande. Quando nós nos ajoelhamos, nós não estamos ali fazendo papel de besta, não é porque nós não temos o que fazer, pelo contrário, temos muito o que fazer, mas o mais importante, o lugar mais importante do universo é na presença de Deus. Na presença de Deus. É o melhor lugar do mundo. Agora é triste eu falar isso, se eu não consigo ficar meia hora na presença dele, né, irmão? É triste demais falar isso. É óbvio, irmãos, que nós estamos na presença de Deus dioturnamente, mas eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de oração, como Jesus fazia. Ele é o nosso exemplo. Ele saía e passava a primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília, ele estava lá, na presença de Deus. Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelho. Os reformadores passavam 2 horas de joelho. Somos chamados, amados, a contribuir, a participarmos na formação deste reino. Versículo 4, ele continua com o mesmo tema. Orai para que eu consiga, Paulo dizendo, eu consiga manifestá-lo francamente, como me cumpre fazê-lo. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, como me cumpre fazer o quê? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos estar na presença de Deus uns pelos outros. Nós precisamos clamar aos céus uns pelos outros. Nós dependemos da oração uns dos outros. Assim agrada a Deus. Foi assim que Ele estabeleceu. Irmão, Satanás não gosta que a igreja do Senhor ore. Ashby Graham Hamilton, eu li o diário de Ashby Graham Hamilton. Eu por 4 ou 5 vezes eu disse, não, esse cara não é presbiteriano, não é possível que esse cara seja presbiteriano. O homem que falava de fogo no seu diário, homem que orou exaustivamente e estudou. Ashby Graham Hamilton, ele era carismático. Quando eu falo carismático, do carisma, homem de oração. A Rua Azusa não tinha acontecido ainda. Eu lendo a biografia dele, disse, não, esse cara não é presbiteriano, não é, ele deve ser leigo. Eu perguntei, eu falei, ele deve ser leigo. Mas ele era um homem muito estudioso. Dos Estados Unidos para o Brasil, ele leu a peça de Shakespeare. Dos Estados Unidos, quando ele veio,
para o Brasil. Ele leu, não totalmente, mas ele diz lá no seu diário que leu quase toda a peça de Shakespeare. Falava 3 ou 4 idiomas. Com 8 meses ele estava falando português. E ele dizia assim: ó Deus, consuma-me com teu fogo. Espírito de Deus, consuma-me com teu fogo. Essa era a oração dele. Irmãos amados, nós precisamos orar. Precisamos conhecer o Deus da Bíblia através da oração e a Bíblia de Deus. Precisamos adotar as pessoas em oração. Por favor. Versículo 5 diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Nós temos aptidões, que chama-se dom, os dons. Deus nos deu habilidades. Cada pessoa tem habilidades, alguns têm 2 ou 3 habilidades. E Deus nos dá oportunidade, e essa oportunidade é para glorificar o seu nome, porque que comamos, que bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Portai-vos com sabedoria. Como eu posso ter sabedoria? Indo para a escola? Não, eu não vou achar sabedoria na escola. Sabedoria aqui é sabedoria divina, é sabedoria de Deus. Se nós quisermos ser cheios de Espírito Santo, precisamos fazermos 2 coisas, basicamente: ler a palavra, estudar a palavra, buscar sabedoria na palavra, conhecimento na palavra e orar. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que a Bíblia é inspirada por Deus e ela é apta para que os homens sejam sábios e sejam perfeitos em tudo que se faz. É a palavra, não tem outro local. Aproveitando a oportunidade, ao máximo, todas as oportunidades. Irmão, se essa carta fosse humana, mas ela não é humana, ela é humana e é divina. É humana porque quem escreveu foi Paulo, mas é divina porque ela foi inspirada por Deus. Quando Deus, pelo seu Espírito, fala através do apóstolo Paulo: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aqueles que não são cristãos têm que ver em nós Jesus, Deus, honestidade, santidade. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Me dá a impressão que a oportunidade, perdi a oportunidade, perdi. Oportunidade vai embora. Oportunidade vai embora. Se perde sim a oportunidade. Por isso que o texto diz: aproveitai ao máximo todas as oportunidades de vida, de glorificação a Deus, de exaltação ao Senhor, de engrandecimento ao Senhor. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Paulo instrui a igreja, porque certamente a igreja naquela hora estava precisando dessa exortação, dessa instrução, de como se comportar diante das pessoas, de como falar para que o nome do Senhor seja
glorificado, seja exaltado. Assim devem ser as nossas vidas. Nós devemos nos moldar, ponderar, pedir a Deus sabedoria, discernimento, para nós, que através de nós o nome de Cristo seja glorificado, seja exaltado, para o louvor da glória de Deus. Como diz assim, saber como deveis responder a cada pessoa. Eu penso que seja aqui, creio que seja responder aqui sobre nossa própria vida, sobre nossa fé. Eu não sei, áspero, cheio de charada, tem que dar charada, né? Aí fala negócio de charada, fulano gosta de uma piada. Tem gente que se ofende, mas fulano de uma piada, charada, irônico, né? Dizem que eu sou tendencioso a ser irônico, eu tenho me esforçado para não ser irônico. Nos portarmos com sabedoria, com singeleza, com humildade, visando glorificar a Deus. Irmãos, se nós visarmos glorificar a Deus em tudo que fizermos, isso é que é importante. Sempre glorificar a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres de igreja de oração para o louvor da sua glória. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.